Boa noite, gente. Tudo bem? Sejam bem-vindos ao terceiro episódio do Fosforila. Hoje nós temos um convidado pra lá de especial. Fala um pouquinho pra gente, Ricardo. Hoje nós recebemos o Dr. Gonçalo Vecina Neto. O doutor, ele é médico sanitarista, um dos mais influentes do país. Também foi um dos fundadores e ex-presidente da Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, certo? E não para por aí, gente. O professor, ele também é professor da Faculdade de Saúde Pública da USP e do programa de mestrado da FGV. Um currículo invejável, né, Amanda? Nossa, demais. E assim, a gente tá resumindo muito, tá? Pra poder dar tempo de tudo, porque assim, o currículo dele é extenso e realmente muito lindo. Uma vida dedicada à saúde pública e à saúde do Brasil como um todo, né? Só foi um pouquinho mais para essa área. Então, nós temos o prazer de receber hoje o nosso convidado, como eu disse, para lá de especial. Seja bem-vindo, Dr. Gonçalo Vecina Neto. O prazer é todo meu. Estou feliz de ter sido convidado, e vamos conversar sobre a coisa que todos nós temos em comum, que é a saúde pública. Com certeza, o doutor tem uma vasta experiência nos meios de comunicação do nosso país, certo? Também já foi comentarista da TV Cultura, é colunista dos principais jornais do país, então tem muito a contribuir com a gente, né? Uhum. Tem uma vasta experiência e hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre o nosso sistema de saúde, certo, doutor? Sobre a superlotação, sobre fake news também aí, que o professor é muito atuante nas redes sociais também. Inclusive, ele foi muito importante durante a pandemia do Covid-19 para disseminar a notícia verdadeira, né? Notícia que condizia com a verdade e não espalhar fake news e sair falando coisas que não tem nada a ver. Ele foi um pilar mesmo, o canal dele tá aí para isso até hoje, pra gente conhecer um pouquinho mais de tudo que estava acontecendo aí durante a pandemia. Então, assim, doutor, usando um termo muito comum agora, depois da pandemia, até um pouquinho antes, do pós-verdade, como que o senhor tem visto e tem combatido, assim, as notícias falsas aí no sistema de saúde, que são tão frequentes, tão férteis, tão proliferativas nos grupos de WhatsApp? Olha, uma coisa que eu acho que é importante que a gente tenha noção é que atrás de uma notícia falsa tem um monte de dinheiro, sempre. Quer dizer, uma notícia falsa não nasce do nada. A notícia falsa nasce da vontade de ganhar dinheiro, principalmente na área da medicina. Desde muito tempo atrás, sempre existiam notícias falsas e não precisava de rede de internet, não precisava de TikTok, não precisava de nada disso. As pessoas que queriam ganhar dinheiro inventavam uma mentira, né? Nós tivemos o caso do médico lá que inventou uma mentira sobre a vacina do sarampo, dizendo que a vacina do sarampo dava autismo. E por que que ele inventou essa mentira e chegou, inclusive, a publicar numa revista como o Lancet, que depois desmentiu? Porque ele tinha uma solução alternativa que não servia para evitar sarampo, né? E até hoje nós temos gente que diz que não vai tomar a vacina do sarampo, porque a vacina do sarampo dá autismo. E é uma mentira deslavada, tá certo? Porque esse sujeito criou essa mentira. Então, atrás de uma mentira sempre tem dinheiro. Não tenho a menor dúvida disso. Tem esses interesses e eles são geralmente interesses comerciais. O que eu acho que é importante é que as mentiras, elas só podem ser combatidas de um jeito, com a luz da informação. É a informação que vai fazer com que a gente entenda que aquilo é uma mentira. O grande erro é imaginar que as pessoas são ignorantes e, porque elas são ignorantes, elas não podem ser expostas à mentira. Isto é um erro. Nós temos que evitar esse erro. Por quê? Porque nós vamos limitar a disseminação de informações. É óbvio que precisa ter limites, e os limites têm que ser impostos por uma estrutura de regulação, estrutura estatal de regulação.
Então, fazer que nem esse cara fez, dizendo que vacina do sarampo podia dar autismo, é uma imensa sacanagem, né? Agora, vamos imaginar, por exemplo, o que seria disseminar imagens de crianças, imagens sexualizadas de crianças. Isso é crime. Não pode disseminar imagens sexualizadas de crianças. Ou incitação ao nazismo, que matou milhões de pessoas na Alemanha. Isso não pode, é crime. Então temos que tomar um pouco de cuidado também. Quando eu falo, olha, não podemos evitar fake news proibindo veiculação de notícias. Não, eu acho que nós temos que ter uma circulação de conhecimento, de notícias muito grande. O mundo se beneficiará da existência das notícias, né? Temos discutido muito agora também, e vocês devem estar no meio desse rolo todo aí, da inteligência artificial. Afinal de contas, um aluno pode ou não pode usar inteligência artificial? A resposta tem que ser: um aluno deve utilizar a inteligência artificial. Só que isso tem que ter transparência, né? Você não pode usar a inteligência artificial e esconder que usou a inteligência artificial, querendo com isso ter produzido algo que não foi você que produziu, foi a inteligência artificial, né? Isto é, no mínimo, ruim, mas pode chegar a ser criminoso, roubo de ideias, essa questão toda. Agora, o que eu acho que é importante, que fique claro, é que informação não faz mal. Informação faz bem, mas nós temos que transformar essa informação em conhecimento, em algo que seja útil para a sociedade. O conhecimento é uma informação que se transforma em algo útil para a sociedade. E é isso que nós, que usamos a informação, temos que conseguir fazer. Então, fake news existem, vão continuar existindo. Nós temos que ter uma estrutura de regulação. Eu acho que nós estamos discutindo muito isso agora, principalmente com esse negócio do X aí, do Elon Musk, né? Que afrontou o Brasil inteiro, afrontou o arranjo jurídico brasileiro. Como ele não fez na Índia, como ele não fez na China, como ele não está fazendo agora no mercado comum europeu e na Inglaterra, mas aqui ele achou que é uma república de bananas e poderia fazer isso. Então, eu acho que fake news é, não deve estimular censura. Fake news deve estimular que a gente interprete esse conhecimento. E eu acho que o que eu fiz durante a pandemia foi basicamente trabalhar nesse sentido, de levar conhecimento para as pessoas através dessas redes que estão por aí, né? Então, usei o Instagram, usei essas redes, o YouTube. Hoje diminui muito isso, porque eu não sou um YouTuber, eu não sou um cara disso. Eu continuo sendo um sanitarista. E por conta das consequências da pandemia, eu acabei me envolvendo muito com essa coisa da transmissão do conhecimento. Mas não é minha praia. Certinho, doutor. É, e assim, o senhor acha que a gente na academia, nessa posição assim, que às vezes a gente fica distante da população, certo? Até de um ponto de vista meio elitista, assim, como que o senhor acha que a gente pode atingir mais a população, assim, levando essa informação para o combate da fake news, de uma forma assim que não seja somente as redes sociais? O senhor acha que hoje a gente consegue de outra forma, ou a gente tem que usar realmente as redes sociais para isso? Eu acho que as redes sociais, elas transformaram o mundo da informação. E nós não podemos ficar atrás, temos que usar, temos que estar no limite e aprender a utilizar as redes sociais. As redes sociais criaram uma revolução tecnológica na área da informação no mundo todo. E isso, na minha opinião, é muito positivo. Isso fará o mundo ser melhor, eu não tenho dúvida.
Quanto mais gente souber das coisas boas, lógico que vão saber também das coisas más, mas isto cada um de nós tem a capacidade de conseguir separar. E quem não tem a capacidade de conseguir separar vai ser auxiliado de alguma forma por nós. Então, eu acho que o que não dá é para você tentar deter o conhecimento, né? Na história da humanidade, em vários momentos, a gente observa ações que tentaram deter o aparecimento do novo conhecimento. Na Inglaterra, quando começaram a implantar as máquinas a vapor, né? Existia uma turma lá, os ludistas, né? O lude era um sujeito que achava que aquilo ia acabar com os empregos, né? E queria destruir as máquinas para que as pessoas pudessem conseguir continuar vivendo, né? E isso hoje se transformou num comportamento, neoludismo, que é as pessoas que são contra redes sociais, esse tipo de coisa. É perda de tempo e desperdício de energia, né? O que nós temos é que fazer, aprender e utilizar da melhor maneira possível as redes e a velocidade com a qual nós conseguimos nos comunicar hoje. É positivo, mas temos que aprender a usar, né? Eu acho que é muito interessante isso que vocês estão fazendo aí com o Fosforila. Vocês estão tentando criar uma forma de se comunicar com a sua comunidade, com o povo aí da sua cidade, e isso é muito positivo. Eu queria aproveitar que a gente está falando um pouquinho sobre a questão da tecnologia e falar que esses dias na universidade nós somos apresentados ao aplicativo Meu SUS Digital, que ainda está progredindo, mas no futuro a promessa é que você vai conseguir marcar consultas através do aplicativo, que todos os seus exames estarão lá e etc. E o que eu queria falar agora e perguntar para o doutor é como a gente pode fazer ainda de forma precária, mas tentar tirar um pouco dessa sobrecarga do SUS e como o senhor vê, como chegou em tudo isso que é hoje, se realmente é tudo isso que as pessoas falam, o SUS realmente está sobrecarregado ou não. É só alguns problemas de má gestão, de administração que podem ser consertados. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho para a gente sobre essa questão da sobrecarga do SUS. Bom, uma coisa é o que é o SUS, outra coisa é o que é a sobrecarga do SUS, né? O que é o SUS? O SUS é um modelo de acesso a ações e serviços de saúde que não foi desenvolvido aqui no Brasil. Nós não criamos esse modelo de atenção à saúde. No mundo, existem basicamente dois grandes tipos de sistemas de atenção à saúde. Um modelo de atenção à saúde é um modelo que foi desenvolvido na Alemanha, do Otto von Bismarck, lá no século XIX, chamado de modelo bismarckiano, o modelo da Seguridade Social, onde os trabalhadores que têm um vínculo de trabalho formal passam a ter acesso à assistência à saúde. No Brasil, até 1988, o sistema de saúde brasileiro era um sistema de saúde de base bismarquiana. Nós tínhamos o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, que atendia aos trabalhadores que tinham carteira de trabalho assinado. Isso significava dizer que quem tinha carteira de trabalho assinado e vivia na cidade, algo em torno de 80, 90% da população da cidade, tinha acesso à carteira de trabalho e tinha um trabalho formal, naquele período que nós estamos lá na década de 80. Agora, o trabalhador do campo, a imensa maioria do trabalhador do campo, e nós tínhamos naquele momento algo em torno de 30% da população, era trabalhador rural. Não tinha acesso. Então, 10% do trabalhador urbano e 30% do trabalhador rural não tinham acesso à assistência à saúde. Estas pessoas, para ter acesso à assistência à saúde, dependiam da qualidade. E eles eram classificados como indigentes quando chegavam num serviço de saúde. Chegava na Santa Casa, num hospital universitário, eles eram atendidos, e entravam numa fila para ser atendidos.
E quando chegava a vez deles, escrevia-se lá na ficha dele que o sujeito era um indigente. E era assim que funcionava, né? E durante a década de 70 e a década de 80, durante os anos de transformação pelos quais o Brasil passou durante a ditadura de 64, nós da área de saúde fomos tentando imaginar como poderíamos eh, tentar criar um Brasil, do ponto de vista da assistência à saúde, melhor. Foi daí que vieram as ideias de copiar o que aconteceu na Inglaterra, que é o outro modelo de atenção à saúde. Então, o primeiro é o chamado modelo bismarckiano, este é chamado de modelo beverediano. O Sir Beveridge era o responsável por um grupo do Congresso inglês para propor um novo sistema de saúde. E eles criaram lá um negócio chamado Serviço Nacional de Saúde. E o Serviço Nacional de Saúde, o que que é? É um sistema de saúde baseado em uma rede de médicos que atendem em torno de 2 a 3 mil pessoas em toda a Inglaterra. Toda a Inglaterra está fechada em pequenos espaços de 2 a 3 mil pessoas, onde tem um médico contratado pelo Estado através de um contrato privado. Esse médico recebe um dinheiro para alugar uma casa e para contratar uma equipe, a enfermeira, o técnico de enfermagem, o administrador, e ele monta lá uma estrutura para atender 3 mil pessoas, que é a obrigação dele. Ele recebe de salário um pagamento pelo atendimento daquelas 3 mil pessoas, e se elas gostarem dele, avaliarem bem, ele pode ter até um pouquinho mais de dinheiro. A base do sistema do Serviço Nacional de Saúde inglês é esse General Practitioner. O General Practitioner, quando ele precisa de consultas de especialidade, quando ele precisa de exames especiais, ele encaminha o paciente para ser atendido em ambulatórios de especialidade e hospitais dentro do Serviço Nacional de Saúde inglês. É assim que funciona na Inglaterra, na Espanha, em Portugal, na Itália, no Canadá, na Austrália, aqui no Brasil, né? E os países, alguns países que faziam parte do comunismo também copiaram esse modelo. Cuba, que teve a independência, que teve a Revolução em 1959, adotou o modelo de saúde inglês até hoje, está lá, com General Practitioner, etc. Boa parte dos países comunistas que faziam parte da antiga União Soviética tem modelos semelhantes a esse. Então, o Serviço Nacional de Saúde não é invenção brasileira e nem é uma jabuticaba. Pelo contrário. Então, agora, ele foi implantado a partir de 1988. Ele tem três grandes princípios. O primeiro princípio é o da universalização. Nós ainda temos muitos problemas para garantir a universalização da assistência médica, mas todos são tratados de maneira igual quando entram no sistema de saúde, no SUS. O segundo princípio é o princípio da integralidade. Não faz só medicina preventiva, não faz só medicina curativa, faz medicina preventiva e curativa. Isso que é integralidade. E o terceiro princípio é o princípio da equidade. O princípio da equidade é mais difícil de ser entendido, porque a gente entende equidade como sendo igual. E o que o legislador quis colocar é tratar diferentes os diferentes. Então, a mortalidade materna é um grande problema da assistência à saúde no Brasil. A maternidade não é uma doença, né? Maternidade é um estado fisiológico da mulher, a gravidez. Mas existem doenças associadas à gravidez. Então, é aceitável que exista uma certa mortalidade materna. A OMS admite que uma mortalidade materna aceitável está em torno de 15 mortes por 100 mil nascidos vivos. No Brasil, nós temos 110 mortes por 100 mil nascidos vivos.
Ou seja, é quase 10 vezes superior à mortalidade que nós temos no Brasil. A questão é que, quando a gente olha essa mortalidade, isso já é dramático, já é um desastre. Mas quando você olha por cor essa mortalidade, a mortalidade de mães negras é o dobro da mortalidade de mães brancas. Então, dessas 110 mães que morrem a cada 100 mil nascimentos, 70% são negras e o resto é que são as brancas, 30%. Por que que negras morrem mais do que brancas? Por causa da cor da pele? Alguma coisa pode ter a ver com a cor da pele, mas é principalmente porque o negro aqui nesse país é excluído, é pobre. A pobreza mata, né? Então, o que que é equidade? É tratar diferente o diferente. Quando entra uma mãe negra numa unidade básica de saúde, a chance dela morrer é o dobro da chance de morrer uma branca. Então, ela tem que ser tratada de uma forma diferente. Temos que entender que na medicina uma das medidas é risco, risco de adoecer. A outra medida que é fundamental e que nós usamos muito pouco é vulnerabilidade. Quem são os mais vulneráveis? Os mais desiguais. E nós temos que garantir igualdade para todos. Então, isso significa tratar diferente o diferente. Então, eu acho que essa estrutura que nós criamos, o SUS, é o caminho. Tem problemas de financiamento, falta dinheiro. Tem problemas de gestão, falta eficiência. Tem problemas de arranjo assistencial, tem problemas de arranjo assistencial, né? Como é que faz para garantir acesso a consultas de especialidade, a exames especializados, etc. Então, nós temos um bom conjunto de problemas. E não é um conjunto de problemas que seja só do Brasil. Não, qualquer país do mundo que você for, tem fila. A fila é um problema? A fila é um problema, temos que administrar filas. Agora, não é assistência à saúde não é um problema, não é um produto que você estoca e põe na prateleira. E o cliente chega e fala, eu quero uma consulta daquela. Não. Serviços não são bens estocáveis. Então, e não dá para oferecer mais do que é o consumo, porque isso significaria ter recursos ociosos. E isso tudo custa muito dinheiro. Então, tem uma equação de gestão bem complexa aí pela frente que nós temos que enfrentar. Mas, fiz uma imensa uma fala aí, mas eu espero ter respondido uma parte da sua pergunta. Saber essa fundação do SUS, como tudo começou, desde o começo, como era antes, né? Eu e o Ricardo, nós somos muito novos para experimentar e poder afirmar, né, realmente como foi isso. A gente só escuta falar como era, como foi. E alguém que esteve lá, né, não só como paciente, como, quem sabe, mas sim um médico, né, que aprendeu a lidar com essa situação, é muito legal de ouvir e ver essa transição, né, como o SUS é hoje e como ele já foi no passado. É uma base mesmo para nossa conversa, né? Entender como o SUS é hoje depende de entender como ele começou. É sobre isso também. Bom, E o que que o senhor tem a dizer, assim, em relação aos médicos que hoje enfrentam essa sobrecarga no SUS, essa questão aí da equidade? Como que você acha, assim, enquanto nós, estudantes hoje, futuros profissionais, e para os profissionais que já estão no mercado hoje, como que a gente consegue promover mais essa equidade, essa integralidade da saúde, né? Porque, assim, a gente tem visto, às vezes, uma certa resistência até dos profissionais de saúde em relação a abordar o diferente hoje em dia, né? Essa questão das pessoas negras, das pessoas LGBTs, do público trans. Às vezes a gente vê, né, até a resistência dos próprios profissionais. O que que o professor tem a dizer assim para a gente? Como que a gente pode melhorar às vezes nisso, nessa questão também da sobrecarga? veja, essa é uma questão que depende muito nós que somos profissionais de saúde, vocês que estão estudando para serem profissionais de saúde,
Vocês têm que entender, primeiro, aonde vocês estão, né? Nós estamos em um mundo desigual. Eu moro aqui no Alto da Lapa, em São Paulo. A expectativa de vida ao nascer aqui no Alto da Lapa é de 83 anos. A 70 quilômetros daqui, na cidade de São Paulo, fica a cidade de Tiradentes. Lá em Cidade Tiradentes, no extremo leste de São Paulo, a expectativa de vida ao nascer é de 65 anos. Como é que se explica que na mesma cidade tem uma expectativa de vida de 65 anos e aqui de 83? O que explica isso? É a desigualdade social. A desigualdade social mata. A desigualdade social mata neste país e em qualquer país do mundo. Então, nós, profissionais de saúde, temos que entender como é que acontece a dinâmica da saúde nas pessoas. Como é que as pessoas adoecem e morrem? Quais são os elementos fundamentais para explicar como é que é o aparecimento da doença e a consequente morte? Ao entender isso, nós vamos entender que as diferenças sociais são muito importantes, que uma forma de olhar para a desigualdade, por exemplo, é sobre a questão da segurança alimentar. As pessoas que não se alimentam morrem mais e existe muita insegurança alimentar. E a insegurança alimentar só pode ser resolvida com política pública que garanta a distribuição de alimentos. O que é uma política pública? É uma decisão do Estado de fazer alguma coisa. Isso é uma política. Política é eu vou fazer tal coisa. Isso é uma política. É um o quê. É um o quê que o Estado resolve fazer, uma política pública. E essa política pública, ela tem o objetivo aumentar a segurança alimentar. O que é aumentar a segurança alimentar? Acabar com desnutrição e subnutrição, né? Porque a insegurança alimentar, ela produz danos nas pessoas que não conseguem se alimentar adequadamente. Em crianças, ela diminui a quantidade de neurônios, coisa que não se recupera mais. Então, essas crianças vão ser sempre na vida delas, depois que foram submetidas à desnutrição ou à subnutrição. O Brasil hoje não tem mais casos de desnutrição, mas durante a pandemia voltamos a ter, nós paramos de ter casos de desnutrição em 2000. E durante a pandemia voltamos a ter casos de kwashiorkor, que é a desnutrição grave, né? E por que voltamos a ter casos de desnutrição? Porque o Estado brasileiro permitiu que isso acontecesse. É responsabilidade do Estado tomar conta da sociedade. A sociedade delega ao Estado o cuidado. O Estado é uma organização que a sociedade cria para fazer a sua gestão. E aí tem um conjunto de regras que estão na Constituição e nas leis infraconstitucionais. Em qualquer país do mundo é assim. Então, se você pegar a Espanha, Portugal, a Itália, a França, todos eles têm constituições onde está escrito: saúde é um direito do cidadão. Está escrito na Constituição deles. A nossa Constituição de 1988, a nossa oitava Constituição, é a primeira que fala em direitos. A partir da Constituição de 88, está falando em direito à educação, em direito à saúde, direito à seguridade social, direito ao transporte, o direito de ir e vir, o direito à segurança pública, o direito à justiça, o direito à segurança alimentar, um conjunto de direitos, saneamento básico, um conjunto de direitos que cria um negócio que nós chamamos de bem-estar social. Para que nós vivemos em sociedade? Nós vivemos em sociedade em busca de bem-estar social. Quais são os componentes que compõem o bem-estar social? Esses todos que eu falei. Como é que nós temos acesso a eles? Bom, pode ser pagando taxas. Para andar de ônibus, precisa pagar a passagem. E se você quiser passe livre? Se você quiser passe livre, o ônibus vai ter que ser financiado de outro jeito, mas vai ter que ter um financiamento. Então, são os impostos.
né? Existem dois tipos de impostos: os impostos sobre a renda e os impostos sobre o consumo. Qual é o imposto mais correto? O imposto sobre o consumo, cada quilo de feijão que você paga imposto. O imposto sobre a renda, cada dinheiro que você ganha, você paga o imposto. Ora, o imposto sobre consumo atinge igualmente pobres e ricos. O imposto sobre a renda cobra mais dos mais ricos e menos dos mais pobres. Então, um bom sistema tributário que serve para pagar o funcionamento do Estado é um sistema tributário que ele avança mais sobre renda e menos sobre consumo. Nós hoje estamos discutindo isso aqui no Brasil, né? Ter um sistema de financiamento dos direitos para que nós tenhamos bem-estar social, né? Então, é fundamental ter água tratada? É fundamental ter água tratada. Hoje, 85% da população brasileira tem água tratada, falta os outros 15%. Hoje, esgoto é fundamental, principalmente para não agredir tanto o meio ambiente. 50% da população tem acesso a esgoto. Coleta de lixo, dos 5.600 municípios brasileiros, 1.600 mais ou menos, tem uma coleta de lixo, o resto tem lixão, que destrói o meio ambiente, que faz com que a gente esteja vivendo essa crise do aumento da temperatura, da mudança da climática, dos eventos climáticos extremos, com as consequências que nós vimos lá no Rio Grande do Sul. Então, nós estamos falando de saúde, mas a saúde é transversal. Saúde não é só assistência, é o médico dando consulta, a enfermeira fazendo cura. Não, saúde depende de mais coisas. Como é que faz? Tem uma doença que a gente fala que é doença, né, que chama-se gravidez na adolescência. É uma doença a gravidez na adolescência? Depende de como você interpretar. As meninas de 14, 15 anos têm que dar luz ou têm que viver a sua adolescência? Bom, então é uma doença. Como é que faz para diminuir a gravidez na adolescência? Algum remédio? Põe anticoncepcional na água que elas bebem? Não. A saída para a gravidez na adolescência é a agenda das meninas. As meninas têm que ir em cultura, lazer, esporte, para escaparem da necessidade de engravidar ou de engravidarem. Quer dizer, essa é uma questão que é transversal. O que fazer com os velhos? Nós estamos com uma sociedade que está envelhecendo. Estamos aumentando o número de velhos. A nossa pirâmide etária de pirâmide está transformando em um barril etário, né? O que fazer com os velhinhos? Para que servem os velhos? Para fazer sabão? Velho não trabalha. Velho não serve para nada, né? Não, o velho é importante, né? Antigamente ele tinha uma outra importância que era transmitir conhecimento. Hoje essa função não tem mais, né? Então o que nós vamos fazer com os velhos? Nós temos que encontrar algo para fazer com eles. Tem que ter uma estrutura social que dê suporte à vida dos velhos e não se transforme em pessoas depressivas, ansiosas, que não sabem encontrar seu papel na sociedade. Então, a saúde é uma atividade que não é só consulta, que não é só internação. É uma atividade que é transversal na nossa sociedade. E o grande criador de doenças é a desigualdade. Tá? Então, nós temos que entender como é que é essa dinâmica dos elementos da sociedade que produzem doença, para interferir nessas estruturas que produzem sofrimento e dor. Então, quando você fala o SUS está sobrecarregado, sim, o SUS está sobrecarregado. Mas no mundo inteiro é assim, não tem muita diferença isso, né? Mas o que nós temos que fazer? Nós temos que criar essa estrutura, que não é uma estrutura exclusivamente de assistência à saúde, é uma estrutura que tem acesso a serviços, que tem acesso à tecnologia, que é uma coisa muito importante, nós estamos vivendo uma revolução tecnológica, e isso tem um custo muito elevado,
e acesso a esse imbricamento de outros setores da sociedade. Como é que a gente vai diminuir a ocorrência de violência contra a mulher e a criança, que é uma epidemia no mundo inteiro, mas aqui no Brasil em particular, né? O feminicídio, esse tipo de. Como é que a gente vai fazer? Tem que melhorar a segurança pública, tem que melhorar a justiça através dos conselhos tutelares. Não é saúde, é coisa que está ao lado, né? Tem que pegar aí nas creches e falar com as mães que estão, com as cuidadoras, assim, olha, quando aparecer uma criança com vergões, com machucados, tem que haver explicação para o vergão e para o machucado. A criança pode ter caído, mas ela pode ter levado uma pancada dos pais. Então, nós temos que saber o que está acontecendo na casa dessa criança, porque as crianças não devem sofrer assim. Então, tem uma complexidade aí que a gente tem que entender, né? E aí é fundamental ter informação para conseguir entender essa complexidade é, é, do que produz e do que não produz saúde, né? Dos determinantes sociais da saúde pública. Perfeito, doutor. Esclarecedor demais. Uhum. A gente fica até sem saber o que falar, né, Amanda? Eu sinto assim que eu estou recebendo tanta informação que meu cérebro não consegue assimilar. No bom sentido, claro, mas tá sendo realmente uma honra aprender com o senhor. Uma coisa que eu gostaria que o senhor pudesse falar um pouquinho mais pra gente é, querendo ou não, a pandemia do Covid-19 afetou o mundo inteiro. Cada lugar com a sua particularidade. Mas eu queria saber como o SUS foi afetado diretamente pelo Covid, que a gente tem ainda de consequência que ficou do Covid no SUS mesmo, assim, e acaba piorando essa questão da sobrecarga também, né? Veja, eu acho que, primeiro, eh, a pandemia foi uma coisa extraordinária, né? Eu tinha vivido, em 2009, nós tivemos uma pandemia mundial também de vírus H1N1, mas foi muito menos impactante do que a Covid-19. A Covid-19 foi realmente algo que na história só é comparável à pandemia da gripe espanhola lá no 1918, 1919. É, o que aconteceu em 1918, 1919, praticamente foi o que aconteceu aqui nos anos 2020 a 2023. É terrível o que aconteceu, né? É lógico que não tivemos cenas como nós tivemos em 18, 19, de as pessoas jogarem corpos na calçada e uma carrocinha vir recolher os corpos na calçada. Mas quando a gente vê as cenas que nós tivemos em Manaus, de pessoas sendo enterradas em covas coletivas e fila de automóveis na porta do cemitério, é, mantidas as devidas proporções, nós tivemos uma situação muito, muito, muito dramática, né? Quais foram as consequências da crise sanitária da Covid-19? Eu acho que tem duas consequências, nós temos que aprender para não repetir o erro, porque vai ter mais crise sanitária, vamos ter outras pandemias, né? A nossa capacidade de agredir o meio ambiente vai criar outras pandemias, como criou a do SARS-CoV-2. Quer dizer, o SARS-CoV-2 saiu do morcego, passou para um mamífero intermediário, provavelmente, e depois veio ao homem. Por que que ele saiu do morcego? Ele saiu do morcego porque ele está sob pressão ecológica. Na expansão, um país como a China, com 1,4 bilhão de habitantes, tem uma pressão ecológica fantástica. Então, ele apareceu. Vão aparecer outros. Não há a menor dúvida de que vão aparecer outros. Então, a questão agora que nós tínhamos que ter aprendido é o que faremos na próxima pandemia. A primeira coisa que nós não podemos fazer na próxima pandemia é fechar a escola. Sim, as escolas são importantes, as escolas são um local de disseminação de material biológico, né? As crianças vão na escola
pegam bichos lá e trazem bichos para casa. E isso é um problema para pais e familiares. Mas o Brasil, dos países que estão nesse estágio de desenvolvimento, foi um dos poucos que fechou escolas da maneira como nós fechamos. E o que que nós conseguimos durante esses 3 anos de escola fechada? Piorar a socialização das nossas crianças. As crianças não vão na escola aprender a tabuada do 9. As crianças vão na escola aprender a viver em comunidade. Essa é a coisa mais importante que a escola faz, né? E nós temos essa noção de que as crianças vão na escola, tanto é que vive essa bobagem de falar dos pais que ensinam em casa, né? Os pais que ensinam em casa são incapazes de ensinar as crianças como é viver com outras crianças, que será viver com outras pessoas no futuro. Então, escola não se fecha. É lógico que tem um abre e fecha de acordo com o aumento da troca de material biológico. Então, se você tem um, dois casos, fecha, dali 15 dias abre de novo, e aí volta, e aí dali mais fecha de novo. E depois, mas é assim que os países desenvolvidos, os países europeus fizeram, e é assim que nós temos que fazer, não fechar escolas. A segunda questão que nós temos que aprender é usar melhor, por exemplo, vacinas, né? Nós usamos vacina usando o critério de risco. Quem foi primeiro vacinado? Os velhinhos. Quem morria mais? Os velhinhos, né? Essa doença matava velhos, principalmente. E nós vacinamos os velhinhos. Quem morreu muito nessa pandemia? Policiais, transportadores, motoristas, gente que trabalhava no comércio. Os velhinhos podiam ficar fechados em casa. Agora, quem estava trabalhando para a sociedade não morrer é que tinha que ser vacinado. O mundo inteiro errou nesse sentido. O critério não tinha que ser o critério de risco, tinha que ser o critério de vulnerabilidade. Quem sai todo dia para trabalhar é que tem que ser vacinado. Nós erramos aí também. E a outra questão importante foi a questão das filas, né? As filas cirúrgicas, as filas para tratamentos. Muitos tratamentos foram postergados porque as instituições de saúde se voltaram para atender os casos de SARS-CoV-2. E tivemos uma mortalidade extremamente elevada, né? O Brasil administrou muito mal a pandemia, né? Não tem nenhuma. O que eu vou falar agora não tem nada ideológico. Mas nós vivemos, durante a pandemia, um pandemônio do ponto de vista de gestão, né? Quando você pega um país como a Coreia do Sul é um país de 52 milhões de habitantes. A Coreia do Sul teve 25 mil mortos. O Brasil tem 200 milhões de habitantes. Se o Brasil tivesse feito o que a Coreia do Sul fez, ele teria tido 100 mil mortos, 4 vezes a população, 4 vezes o número de mortos. Nós tivemos 700 mil mortos. Para um país que tem a oitava, nona população do mundo, nós fomos terceiro em número de mortes, né? Então, nós fizemos muita coisa errada, né? Temos que aprender a fazer as coisas certas. E isto é uma das coisas importantes que nós temos que levar para a próxima pandemia, que certamente está nos olhando ali da esquina. E o que que o senhor acha que a gente pode fazer, então, para se preparar melhor para essa próxima emergência sanitária aí que bate a nossa porta? Veja bem, o Brasil é um país imenso, 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, com uma população relativamente grande, né? Não é uma população chinesa, mas temos 210 milhões de habitantes. E nós temos uma coisa que a maioria dos países não tem, que são 6 biomas, né? Temos o bioma gaúcho, o bioma dos Pampas, do qual só restam 2%. Temos o bioma da Mata Atlântica, da qual resta 13, 14%. Temos o bioma da Caatinga, que também está sob ataque, tem aí 15, 20% do total da Caatinga.
Temos o bioma do Cerrado, que também está bastante destruído, resta 20, 30% do Cerrado. Temos o bioma do Pantanal, resta aí 60% do Pantanal, e temos o bioma amazônico, que resta ainda uns 60, 70% do bioma amazônico. Todos os nossos 6 biomas têm bichos que nós não sabemos quais são. Tem micro-organismos, vírus, bactérias, fungos, que estão lá vivendo na onde eles estão. Agora, quando você coloca fogo, quando você planta, você coloca esses micro-organismos que estão vivendo nesses biomas sob pressão, porque eles poderão ser extintos. Então, eles vão tentar encontrar uma alternativa para não ser extintos. Então, eles têm lá animais que são reservatórios naturais deles, tem vegetais, tem uma condição de vida desses micro-organismos. Na medida em que eles sejam submetidos a uma pressão ecológica, eles vão tentar resolver esse problema. Foi o que aconteceu com o SARS-CoV-2 na China. É o que acontece com as gripes aviárias, né? Então, os pássaros migratórios, eles arrumam diferentes micro-organismos nas suas migrações. E como eles migram, eles vivem distribuindo esses micro-organismos. Então, a gente acha muito bonito e tal, ter uma criação de galinha no fundo do quintal. E lá naquela criação de galinha tem comida. O pássaro migratório, quando passa, vê a comida e vai lá comer aquela comida. E pode contaminar os seus franguinhos. E os seus franguinhos vão te contaminar, se esse bicho tiver em condição de fazer esse spillover, esse salto, né? Uhum. Então, a pressão ecológica no Brasil existe. O que que nós temos que fazer? Aprender a vigiar o meio ambiente. Temos que ter uma rede de vigilância do meio ambiente, com uma rede de instituições de pesquisa que sejam capazes de fazer sequenciamento de micro-organismos, particularmente vírus, bactérias, fungos, né? E é uma atividade cara e complexa fazer esse sequenciamento desses micro-organismos. E até a pandemia de Covid, nossa rede de sequenciamento era muito ruim, né? Veja, para fazer um RT-PCR, o RT-PCR é um exame de identificação de vírus que demora, em média, 6 horas para ser realizado. Os laboratórios de saúde pública brasileira recebiam os pedidos de fazer RT-PCR e entregavam o resultado 10 dias depois. Para que eu quero saber do resultado rápido? Se eu souber que você está infectado por um vírus que eu quero deter a disseminação, eu tenho que colocar sobre quarentena. Caso você fique solto durante o período de transmissão, você vai contaminar um monte de gente, né? Vai sair lá vão sair mais pessoas infectadas. Então, é importante ter um resultado rápido para ter uma atitude rápida, que é a atitude do bloqueio. Então, essas coisas todas, a agilidade na realização de testes de PCR, a agilidade no desenvolvimento de vacinas, a agilidade no uso de vacinas, tudo isso é muito fundamental. Temos que aprender a nos defender da próxima pandemia, criando um sistema de acompanhamento dos nossos biomas, e ter um centro de controle de doenças, um CDC, como os Estados Unidos têm em Atlanta, como os europeus têm em vários países da Europa, como já existe um CDC na África, como a China tem um CDC. Nós não temos um CDC, precisamos criar um CDC, né? É um Centro de Vigilância Epidemiológica, que tem uma certa liberdade, e como todo centro de vigilância epidemiológica, tem também poder de polícia. Uhum. É importante que tenha poder de polícia para conseguir entrar em qualquer lugar
e conseguir colher amostras e fazer a identificação desses micro-organismos e monitorá-los. Uma coisa que eu gostaria de perguntar, assim, é porque na faculdade, cada vez que a gente estuda mais sobre o SUS, e ouvindo o senhor falar hoje também, assim, eu particularmente sou cada dia mais apaixonada por ele, a questão das vacinas, assim, uma rede de cobertura das vacinas cada vez maior, HPV, e a lista só aumenta. Eu gostaria que o senhor nos dissesse o que nós podemos fazer para manter essa eficiência do SUS, manter ele como funciona, sempre tentando melhorar, claro, mas manter o SUS, assim, que acaba que atinge a vida de milhões de brasileiros, né? Gostaria que o senhor falasse um pouquinho pra gente sobre isso. Bom, primeiro a gente tem que entender o que é vacina, né? Primeiro, para entender o que é vacina, a gente precisa melhorar o nosso conhecimento sobre o sistema imunológico. Estamos aprendendo sobre o sistema imunológico. Nós sabemos muito pouco do nosso sistema imunológico. Agora, com essas novas drogas baseadas em RNA mensageiro, nós estamos abrindo um novo capítulo da imunologia e da possibilidade de tratar doenças, né? As células CAR-T, quer dizer, pegar uma célula T e transformá-la num matador de outras células, né? Como nós estamos fazendo hoje com as CAR-T-cell, é uma revolução tecnológica. Nós estamos na beira de uma revolução tecnológica e nós estamos na beira de fazer o que em 1929 o Fleming fez descobrindo o antibiótico, com a descoberta desses novos medicamentos que se utilizam do sistema imunológico para curar doenças. Então, vocês vão viver essa revolução com certeza, né? Dessas eh, mexidas no sistema imunológico, mexidas na genética através do CRISPR, é uma tesoura biológica, né? Então, estamos vivendo uma imensa transformação aí nesse negócio de vacina. A outra questão é que nós temos que entender que a vacina não é um protetor individual. Isso aconteceu muito por causa do governante anterior, que fala, não, eu tenho direito a não ser vacinado. Você não tem direito a não ser vacinado. A vacina, ela protege na medida em que o micro-organismo deixe de circular. Se o micro-organismo continua a circular, nós não conseguimos deter a doença. Então, a forma de deter a doença é ter altas coberturas. Para ter altas coberturas, a vacinação tem que ser compulsória. E é por isso que a gente produz vacinas seguras, né? A vacina segura é fundamental. A principal característica de uma vacina é a segurança. A segunda é a eficácia, mas a segurança é vital. E as vacinas são estudadas sobre esse ponto de vista. Vacina é um remédio que eu dou para uma pessoa que não tem doença. Se a pessoa não tem doença, não pode adoecer por causa da vacina. Então, as vacinas têm índices de segurança elevadíssimos. Agora, tem, eventualmente, algum tipo de efeito colateral? Sempre vai ter. Não existe remédio 100% seguro. Vai ter, mas essa segurança foi estudada. Então, nós temos que garantir altas coberturas vacinais. Sem altas coberturas vacinais, o vírus, o micro-organismo, seja ele qual for, volta a circular. Então, a imunidade, que nós chamamos de imunidade de rebanho, quando você consegue parar a circulação do vírus acima de 70%, 80% de pessoas vacinadas, né? Então, essa é uma questão fundamental. Temos que entender que a vacina não é um instrumento individual, é um instrumento coletivo de tratamento. E temos que conseguir aumentar a cobertura. No caso das vacinas que nós usamos hoje, que fazem parte do nosso sistema de vacinação, é fundamental, todas elas precisam de uma alta cobertura, né? E existem coisas que a população acaba não sabendo, né? Qual é a consequência da queda da cobertura vacinal de sarampo? É adultos terem sarampo. Por quê? Porque o vírus volta a circular
E sempre existe uns 5, 10% da população que não tomou a vacina. Esses que não tomaram a vacina, quando o vírus volta a circular, estão à disposição da doença. Agora, o que acontece se um adulto pega sarampo? Como a criança pega sarampo, é uma doença relativamente benigna. Se a criança for bem alimentada, não tem grandes consequências, né? Eu lembro do meu tempo, né? Eu, quando era criança, minha mãe me levava para pegar doença, né? Já tinha notícia lá na casa de fulano, tinha não sei quem com varicela. Ah, vou levar lá para ver que ele pegue, e assim já me tira isso da cabeça. Não tinha vacina, mas tinha jeito de pegar a doença, né? Pois bem, a questão é que um adulto que pega sarampo tem grande chance de desenvolver uma encefalite virótica. E encefalite é mortal, né? E a gente acha que estamos falando de uma doencinha vagabunda. O sarampo no adulto não é uma doencinha vagabunda. Então, só que esses conceitos são conceitos que a gente tem que aprender, tem que ser colocado, tem que ser divulgado, né? E o desserviço que foi prestado à população brasileira nos últimos 4 anos foi terrível sobre esse ponto de vista, né? Então, vamos ver se a gente consegue recuperar a importância da vacina e a importância da vacina como uma ação coletiva. Certo. Doutor, a gente pediu também para os nossos alunos, o pessoal que acompanha a gente, enviar algumas questões que eles gostariam que o senhor comentasse também. E a gente separou duas questões aqui. A primeira é a da Ana Federige, e ela gostaria de perguntar ao senhor: qual o conselho para os futuros médicos, em relação a como lidar com a sobrecarga no SUS, enquanto a população não tem o discernimento de que exames não são necessários em todos os casos? Além disso, ela gostaria de deixar claro também que ela é uma grande admiradora do trabalho do senhor. Olha, Ana, a principal, não é a principal, é uma das principais características do médico, é a capacidade de escutar. Quer dizer, como é que você lida com as pessoas que chegam no seu consultório? Escutando essas pessoas. Essa é a grande reclamação dos pacientes. Nem me escutou e já pediu um monte de exame. Quer dizer, a medicalização, Michel Foucault, sábio francês, criou esse termo, medicalização. O que é medicalização? Medicalização é confundir consumo de ações e serviços de saúde com saúde. Ou seja, eu faço saúde se eu for no médico, eu faço saúde se eu comprar remédio, eu faço saúde se eu fizer exame, né? Então, isso se chama medicalização. Quem medicaliza? O paciente medicaliza, eles adoram tomar remédio, fazer exame, etc, né? Vai na farmácia, o que que tem de novidade aí? Qual é a última, né? Mas nós também, profissionais de saúde, quando eu mando um paciente fora de possibilidades terapêuticas para UTI, quando eu pego um paciente que está de passé e faço uma traqueostomia, quando eu ponho um paciente que já não tem mais condições em hemodiálise, tudo isso é medicalização. É achar que a gente é Deus, né? Por isso, um dos campos da medicina hoje é a medicina paliativa. As pessoas têm direito a ter uma morte sadia, uma morte segura, uma morte sem sofrimento, né? Mas isso ainda nós estamos aprendendo, né? Estamos começando a entrar nessa história do paliativismo. De qualquer forma, os pacientes querem ser ouvidos e querem conversar sobre as suas doenças. Aí você chega para o seu paciente e fala assim: olha, você está muito gordo, você tem que emagrecer. Como é que emagrece? Ah, precisa se alimentar direito. Como é que se alimenta direito? Né? Como é que faz para fazer exercício físico? Um cara da periferia que não tem dinheiro para pagar academia. Que exercício físico é esse? Como é que encontra na agenda daquele paciente um espaço para fazer exercício? Hoje nós temos falado muito sobre um negócio chamado
plano terapêutico singular. O que que é o plano terapêutico singular? É um plano terapêutico que não é do terapeuta e não é do paciente. O plano terapêutico singular é dos dois e é negociado entre os dois. Então, nós temos que conseguir escutar. Nós temos que fazer uma medicina mais humanizada. A medicina que está, a estruturação da medicina, principalmente a partir da atenção básica, atenção primária à saúde, atenção básica são sinônimos, e a estratégia da saúde da família, que é algo que eu acho que vocês já encontraram aí pela frente, é o principal instrumento de criar um sistema de saúde. A atenção básica estrutura o sistema de saúde. Sem atenção básica, as pessoas vão em qualquer lugar. Com atenção básica, elas têm que chegar na atenção básica, e a atenção básica é que as dirige para a atenção secundária e terciária. Então, daí se dizer que a atenção primária estrutura o sistema de saúde. A medicina privada não tem isso, né? Medicina privada, não, o primeiro, o setor privado não paga consultas, eventualmente devolve uma parte do dinheiro que o médico cobra de uma consulta particular, né? E aí, como não tem uma estrutura de atenção primária à saúde nos planos de saúde, as pessoas fazem o quê? Vão no pronto-socorro. O que que acontece quando você vai no pronto-socorro? Você resolve o problema imediato, mas o problema imediato não é o problema. Então, eu estou com dor de cabeça, vou no pronto-socorro. Qual é a razão da dor de cabeça? A hipertensão. O que que o pronto-socorro vai tratar? A dor de cabeça. A hipertensão vai continuar lá. E a próxima vez que eu for lá, não vai ser com dor de cabeça, vai ser com acidente vascular cerebral. Então, esse é um problema muito grave da atenção privada. Mas a falta de porta de entrada e de seletividade no tratar os pacientes. E tratar não é curar. Tratar é cuidar e curar. Temos que cuidar e curar. Então, nós temos que aprender que cuidar depende da nossa capacidade auditiva. Certo, doutor, muito obrigado pelo esclarecimento. Agora, o questionamento do Breno. Ele gostaria de perguntar ao doutor se o senhor vê a possibilidade de um prontuário eletrônico unificado em um futuro próximo ao nível do SUS, porque, segundo ele acredita que a implementação seria muito benéfica. Só que tem as questões bioéticas de confidencialidade do paciente e ele vê isso, tipo, como um possível problema para esse impedimento. O que que o senhor tem a nos dizer em relação a isso, assim? Veja bem, se nós conseguimos chegar no, em um sistema desses aí para banco, tem coisa mais importante do que dinheiro, e nós conseguimos criar a troca de informações entre bancos. E não, né, tem problemas? Provavelmente tem. Volta e meia eu fico sabendo de gente que sabe do meu CPF, sabe das minhas coisas. Como é que eles ficam sabendo? Porque alguma coisa foi rompida. Agora, essa história do sigilo médico, etc., é importante? Sim, é importante. Temos que manter? Sim, temos que manter. Agora, para manter o sigilo médico, eu não vou ter um prontuário único? Não tem cabimento, tem que ter um prontuário único. Nós estamos frente a um problema tecnológico, né? O blockchain pode resolver isso? O blockchain pode resolver isso, mas é tecnologia demais, não precisa usar o blockchain, né? Dá para usar outras coisas e nós vamos ter falhas? Vamos ter falhas, mas essas falhas serão longamente suplantadas pela oportunidade de, em todos os serviços que eu for, ter acesso ao meu prontuário único. Meu prontuário da atenção básica, meu prontuário da assistência hospitalar, meu prontuário do ambulatório, meu prontuário da reabilitação. Temos que conseguir ter um prontuário único para fazer uma medicina que desperdice menos recursos e que permita que mais rapidamente o profissional com o qual eu estou tratando agora fique sabendo do que me aconteceu. Então,
eu não vejo nenhum problema nessa questão do sigilo médico sofrer grandes consequências. Sim, não tenho dúvida que vai sofrer, mas aí é uma questão de avaliar o que é que você ganha com o One Health. Eu acho que a gente ganha muito com o One Health, como estamos ganhando também com o One Bank. Certo. Doutor, então, encaminhando ali para a gente finalizar, até para não tomarmos muito tempo do doutor, assim, quais os conselhos para quem está começando agora? Assim, o senhor tem uma carreira de sucesso, uma carreira muito bem estabelecida, uma carreira ética acima de tudo, o que eu considero muito importante hoje em dia. É, assim, quais os conselhos para quem está começando? Quais os conselhos de um sanitarista? Sabe? O que que o senhor tem a dizer aí para os novos médicos, para aqueles que têm interesse na área, tanto na parte de se tornar um sanitarista, mas também a questão da saúde pública, né? A gente sabe que tem muitos desafios. Assim, o senhor tem alguma coisa a compartilhar com a gente? Veja, eu acho que uma das coisas mais importantes que nós temos que ter na vida é o fato de que nós somos seres humanos e, como seres humanos, somos sujeitos a falhas. Mas, ao mesmo tempo, temos uma certa capacidade de enxergar o mundo. Ampliem a capacidade sua de enxergar o mundo. Quanto mais coisas vocês forem capazes de enxergar, melhor será a sua capacidade de entender a complexidade do mundo. O mundo não é simples, o mundo é complexo. Entender o mundo implica em ter um grupo onde diferentes pessoas têm diferentes visões e somar estas visões permitirá que vocês enxerguem melhor esse mundo. Então, por isso, na saúde, nós temos 14 profissões de nível universitário. Depois eu lanço o repto a vocês aí de enumerarem as 14 profissões que existem de nível universitário na área da saúde, né? E quero lembrar que das 14, o físico faz parte delas, porque ele é responsável pela dosificação de radiação em radioterapia. Mas, de qualquer forma, o que eu quero dizer é o seguinte: nós temos que ter uma visão ampliada. A epidemiologia, que é a ciência mais importante da medicina, é uma ciência fundamental. Faça um esforço muito grande para entender a epidemiologia. É uma ciência simples, relativamente, que estuda a ocorrência das doenças e a história natural das doenças. Aprendam epidemiologia, além das outras coisas que têm que ser aprendidas, né? Mas é que a gente tem um certo desprezo pela epidemiologia. Eu acho que é importante aprender epidemiologia. Não tenham medo de medir coisas. Medir é fundamental em todas as profissões. E aí a área da estatística vital, que é sempre bastante complicada, principalmente uma das razões pelas quais a gente escolhe vir para a área das biológicas, é que espera não encontrar números pela frente. Pois bem, todo lugar tem números pela frente. Vamos aprender o que que é uma amostra, vamos aprender o que que é um desvio padrão, uma medida de tendência central. Não é complicado isso, desde que vocês se dediquem um pouquinho a entender. Mas são ferramentas que te ajudam a enxergar melhor o mundo. E quanto melhor você for enxergador de mundo, melhor médico você será, melhor capacidade auditiva você terá. Essa é meu conselho bem genérico, assim, para um fim de noite. Então é isso, pessoal. Nós agradecemos a participação de todos, em especial da Ana e do Breno que mandaram suas perguntas e todos mais que mandaram perguntas também. Nós temos um agradecimento gigantesco pelo doutor. Foi uma aula, assim, um privilégio para mim, sem precedentes, poder te ouvir e conversar com o senhor. Nós agradecemos pela participação de todos, agradecemos a você por nos ouvir e fosforilar com a gente, tá bom? É isso aí, pessoal. Obrigado pela atenção, como sempre.